Na sequência, pessoal, 218B. Agora, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então veja, o legislador menciona favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, 12 anos incompletos para baixo, criança, 12 anos completos até os 18, adolescente, ok? Então vamos lá. E além disso ainda ele menciona vulneráveis também. Então vamos lá. 218b diz: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, para a prática do ato. E aí o legislador vai no finalzinho e menciona outras 3 situações: facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então veja que no 218 nós temos de novo 2 situações distintas. Na primeira delas, o agente atua para inserir o menor na prostituição ou o maior, porém vulnerável, na prostituição. E na segunda situação, na segunda hipótese, o menor ou o vulnerável já se encontra na prostituição, quer sair e o agente atua para que isso não ocorra, ok? Então são 2 situações distintas dentro do mesmo tipo legal. Então vamos lá. Primeira análise, primeira observaçãozinha que a gente precisa fazer: veja que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, portanto é uma pena considerável a esse crime. A segunda observaçãozinha: a vítima menor de 18 anos ou vulnerável é a que é inserida como vítima no 218b. Se a vítima for maior e sã, portanto imputável, aí o crime é do 228 do Código Penal. Então veja, eu quero, assim como vocês fizeram no estudo lá do 218 caput, vocês fizeram um comparativo com o 227, eu quero agora no 218b que vocês façam um comparativo deste dispositivo legal com o 228, porque nós não vamos voltar a falar, ou nós não vamos falar do 227 e do 228, porque quando nós falamos do 218, automaticamente nós já eliminamos o 227, e agora falando do 218b, automaticamente nós estamos eliminando o 228 do Código Penal. Então façam um comparativo, porque no 228 também é favorecimento da prostituição, mas lá a vítima é maior de 18 anos e sã, portanto imputável, enquanto no 218b a vítima é menor de 18 anos ou vulnerável. Veja a outra observaçãozinha que eu coloquei aí para vocês. Lá no 217A, o vulnerável era o menor de 14 anos, pela idade. Aqui no 218b, o vulnerável pela idade é o menor de 18 anos, ok? Então veja, subentende-se que, tratando-se de menor de 18 anos, o legislador quis inserir como vítima aí aqueles que têm entre 14 e 18 anos de idade, tá? Portanto, da data do aniversário de 14 anos até a véspera de completar 18, porque se já tem 18 no dia do aniversário, o crime é do 228. Se a pessoa tem menos de 14 anos de idade e é submetida à prostituição ou encontra-se na prostituição, aí o crime é lá do 217A, estupro de vulnerável, ok? Então aqui nós estamos tratando de vítima menor de 18 anos, portanto, entendam, entre 14 e véspera de completar 18 anos, e da mesma forma que nós já discutimos no 217A, dos enfermos
ou doentes mentais. Só que para os enfermos e os doentes mentais é necessário que eles não tenham discernimento. Portanto, não basta estarem enfermos, não basta serem portadores de doença mental. É necessário que em decorrência da enfermidade ou em decorrência da doença mental, ela não tenha o discernimento para o ato sexual, para, aqui no caso, a prostituição, ok? Observaçõezinhas feitas, relevantes, importantes, senão vocês se perdem e no momento de um probleminha lá num concurso, ou até mesmo na nossa avaliação, vocês acabam errando a questão, ok? Objetividade jurídica do 218B. A objetividade jurídica é, dentro deste título, a dignidade sexual. E aqui, no caso, a moralidade sexual do vulnerável. Além disso, o legislador visa também evitar danos à saúde e outros riscos ligados ao exercício da prostituição por pessoas nessas condições, ou seja, menores de 18 anos, entre 14 e 18, não se esquecendo disso, e os enfermos ou doentes mentais sem discernimento. Sujeito passivo, sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, homem ou mulher, portanto é o agente do 218B, e o sujeito passivo nós já mencionamos, é o menor de idade, entre 14 e 18 anos, entendam, véspera de completar 18, porque completando 18 o crime já é do 228, e o enfermo ou deficiente mental, agora não esquecendo vocês que para a enfermidade ou deficiência mental é necessário a falta de discernimento, ou seja, capacidade de compreensão, ok? Seguindo então, na primeira parte do 218B nós temos aí algumas situações que, conforme eu mencionei lá no início, elas são voltadas para fazer com que o menor ou a menor ingresse na prostituição. Portanto, você extrai essa conclusão da onde? A hora que você lê a primeira parte lá do tipo legal, vocês verificam que o legislador, em determinado momento, ele diz para a prática do ato. Tá? Portanto, você vai submeter, o agente vai submeter, induzir ou atrair o menor ou então o vulnerável para a prática do ato. Qual é a interpretação que se dá a isso? O menor ou o vulnerável não estava na prostituição, ok? Portanto, não estava atuando na prostituição, até porque prostituição não é crime. O que é crime, aqui no caso, é você submeter a pessoa à prostituição, induzir ou atraí-la à prostituição. Significa que nessa primeira parte ela não estava se prostituindo e o agente realiza qualquer uma das três condutas aí mencionadas para que ela então ingresse na prostituição, ok? O legislador menciona lá que é crime se o agente, o sujeito ativo, submeter, induzir ou atrair. O submeter é o subjugar, ou seja, é o inserir a pessoa, forçar a pessoa a ingressar na prostituição. Tá? O indivíduo vai sujeitar a vítima à prática da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Cuidado, porque agora nas duas últimas figuras da primeira parte, o legislador coloca lá induzir ou atrair. Veja, a maior parte da doutrina, e na prática você também identifica essa situação, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Tá? Para você induzir, você precisa atrair, e para atrair, obrigatoriamente, você o faz mediante a indução. Logo, induzir e atrair estão coligadas, estão conjugadas uma à outra. Realizando uma, automaticamente você está fazendo a outra. O induzir, então, agora é incutir a ideia, é convencer a vítima a entregar-se à prostituição. E o atrair é estimular a pessoa à prática do comércio do corpo. Então, veja um exemplo, para ficar fácil o entendimento, vocês veem que uma coisa está ligada à outra. Eu me submeto à vítima, então eu apanho a vítima, menor de 18 anos, portanto entre 14 e 18, ou enferma ou doente mental sem discernimento, e eu começo a relatar a ela, a mostrar para ela, tá,
como ela teria uma vida de luxo, uma vida confortável, usando boas roupas, viajando, morando bem, frequentando bons lugares, se ela estivesse na prostituição. Portanto, agora eu estou ao mesmo tempo atraindo e induzindo, ok? O que vem a ser a prostituição, pessoal? Só para ficar mais fácil o entendimento. A maior parte dos doutrinadores defende a prostituição como sendo uma atividade na qual os atos sexuais são negociados. Mas cuidado, precisa haver a habitualidade, ou seja, a pessoa atua constantemente nesta negociação, nesta comercialização do corpo. Então a prostituição nada mais é do que a atividade na qual os atos sexuais são negociados, tá, habitualmente em troca de pagamento. Cuidado agora, esse pagamento aí, quando você lê que a prostituição nada mais é do que a atividade na qual se negocia o corpo mediante pagamento, ou seja, um cede o corpo, o outro, para a sua satisfação, paga pela utilização desse corpo, ainda que momentaneamente, precisa ser habitual, e esse pagamento não precisa obrigatoriamente ser monetário, dinheiro, espécie. Quase sempre é desta forma, mas não há necessidade de sê-lo, tá? Portanto, há situações em que a pessoa se prostitui por uma latinha de cerveja. Há casos em que a pessoa se prostitui por uma pequena porção de maconha ou de cocaína. Há casos em que a pessoa se prostitui por um prato de alimento e assim sucessivamente. Portanto, qualquer dessas hipóteses é considerado pagamento, ok? Tem gente que se prostitui para poder ingressar num show, né, de uma pessoa famosa que ela tem vontade de ir e não tem dinheiro para tanto, então dando o ingresso, ela cede ao pagamento do ingresso com o corpo. Tendo a vítima essas situações de vulnerabilidade ou menor de 18 anos, o crime é do 218B. E a outra forma de exploração sexual, essa é a prostituição propriamente dita. E a outra forma de exploração sexual que o legislador também menciona no dispositivo legal. Aqui também precisa haver habitualidade. Logo, se você efetua o pagamento para se satisfazer sexualmente e em troca disso a pessoa vende o seu corpo uma única vez, não há prostituição. Ou algumas vezes esporádicas, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano e etc., não há prostituição. Precisa haver habitualidade. Em relação à exploração sexual, a mesma situação. Qualquer outra forma de exploração sexual. Tá? E aí tem que haver habitualidade. Mencionei aí alguns exemplos. Tá? A pessoa não vai satisfazer sexualmente tendo conjunção carnal ou outros atos libidinosos, mas vai ser explorada sexualmente porque ela vai a uma boate, ou a um bar, ou a um restaurante, ou a um hotel, ou seja, em qualquer local, e vai lá apresentar-se como dançarina de striptease. Portanto, está sendo explorada sexualmente. Ou aquelas pessoas que fazem atendimento por telefone ou por webcams, e ali então elas retiram a roupa e simulam situações de sexo. Da mesma forma, estão sendo exploradas sexualmente. Ou é modelo de fotos pornográficas, da mesma maneira, retirando a roupa, ou com pouca roupa, ou com roupa nenhuma, e realizando poses sensuais para ser registradas, fotografadas. É uma forma de exploração sexual e o legislador também coíbe esta situação, também criminaliza esses comportamentos. A consumação nas 3 situações anteriores, submeter, induzir ou atrair, elas ocorrem quando a vítima dá início ao comércio carnal, mesmo que não tenha praticado conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Veja, essa é uma das correntes que predomina, tem divergência na doutrina aí, tá? Porque como se trata de um comércio, mas um comércio carnal, ele é equiparado a um comércio legalizado. Então veja a situação, você monta uma loja na cidade, a loja está montadinha, você vai inaugurar a loja hoje, você vai lá, abre as portas da loja, não entra nenhum cliente durante 2, 3, 4 dias, uma semana, você está ou não realizando o comércio? É óbvio que você está, você não vendeu absolutamente nada, você não recebeu nenhum cliente, mas você está
praticando o comércio. Como aqui nós estamos tratando de comércio carnal, o entendimento que tem é que no submeter, induzir ou atrair há a consumação do crime quando ela dá início ao comércio carnal, mesmo que não tenha atendido nenhum cliente, mesmo que ela não tenha tido nenhuma conjunção carnal, não tenha praticado nenhum outro ato libidinoso. Coloquei um exemplo para vocês entenderem. Tá? O indivíduo é induzido ou atraído ou é submetido a trabalhar na prostituição numa casa de massagem. Ela está lá na casa de massagem a postos, à disposição, mas nenhum cliente se interessa por ela. O crime já está consumado, ou por ele. A mesma situação é uma boate. Portanto, basta o fim de comercializar o corpo, já estando à disposição para aquilo, ainda que não tenha recebido nenhum cliente ou não tenha realizado nenhum desses atos, o crime já está consumado, ok? Condutas da segunda parte, que é a partezinha final, que eu já mencionei no início, que agora todas elas, se vocês observarem, elas são voltadas para fazer com que o menor, ou o vulnerável ou a vulnerável, tá, não saia da prostituição. Então agora é aquela situação em que as vítimas, nas hipóteses já mencionadas, espontaneamente começaram a se prostituir, já estão se prostituindo, ok? E agora é crime quando o sujeito ativo, o agente, atua para que elas não saiam da prostituição, para que elas continuem se prostituindo, tá? E da onde que você extrai também esta informação? Na própria letra da lei. O legislador vai lá e usa as expressões facilitar, impedir ou dificultar que a vítima a abandone, ou seja, que abandone a exploração sexual ou a prostituição. Portanto, significa que ela já está se prostituindo, que ela já está sendo explorada sexualmente e você, assim agindo, faz com que ela continue na atividade, ok? Quais são as condutas? Facilitar, impedir ou dificultar. No facilitar, o agente, sem induzir ou atrair a vítima, senão ele cai lá na primeira parte, sem induzir ou atrair a vítima, ele proporciona a ela, a vítima, meios eficazes de exercer a prostituição ou de continuar sendo explorada sexualmente. Então, botei aí um exemplozinho para vocês. Tá? O sujeito ativo, o agente, consegue clientes para vítima. Então, imagine a seguinte situação. A vítima se aproxima do agente e relata: estou cansado dessa vida, estou saindo da prostituição ou estou saindo dessa situação de exploração sexual. Não vou mais fazer isso. E aí o agente a questiona: mas por qual motivo? Ele diz: não tem mais cliente, está uma crise terrível. A pessoa vira e fala assim: não, eu trabalho na empresa tal, me passa o seu cartão ou me dá o seu telefone que eu vou passar para os meus colegas e provavelmente você vai começar a partir de amanhã a ter bastante cliente. Portanto, ela diz: então eu vou aguardar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouquinho. Ele diz: espera mais um pouco, fica aí mais uma semana, mais um mês, mais 2, e aí realmente os clientes começam a aparecer e ela continua na prostituição. Ou seja, ela ia sair da prostituição e você agiu para facilitar que ela assim continuasse. A segunda hipótese é o de impedir. Agora, a vítima já está se prostituindo, quer sair, é a mesma situação da anterior, mas o agente intervém no sentido de impedi-la. Portanto, aqui é quase que forçado. Tá? Botei aí como exemplo para vocês a situação do agente, do sujeito ativo, que exige que essa pessoa, antes de deixar a prostituição, ou antes de deixar a exploração sexual, ela salde uma dívida que tem para com ele. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, você está me devendo 5 mil reais, se você deixar a prostituição, eu não vou mais receber esse dinheiro nunca mais, porque ganhando um salário mínimo como vendedor ou vendedora de loja, você não vai me pagar nunca. Tá? Portanto, enquanto você não saldar o que você deve comigo, você vai continuar se prostituindo. Portanto, aí é quase uma forma extorsiva, mas se não presente a extorsão, haverá sim o crime 218B. E por fim, o de dificultar. Agora, o indivíduo vai criar obstáculos, vai criar embaraços, vai atrapalhar a vontade da vítima de deixar a prostituição. Tá?
Essa é uma outra situação onde o agente acaba agindo, por exemplo, desestimulando a vítima. Então ele vira para a vítima e diz o seguinte: olha, você vai deixar a prostituição? Quanto que você paga de aluguel no seu apartamento? Quanto custa o IPVA e o seguro do teu carro? Você tem plano de saúde particular? Tá? Hora que você deixar a prostituição, provavelmente você não vai ter mais dinheiro para pagar o aluguel, você não vai ter mais como manter esse carro da qualidade que ele é, você vai ter que ir para o SUS, porque você não tem mais condições, não que o SUS esteja ruim, pelo contrário, mas é uma forma que tem de fazer com que a pessoa se desinteresse, cria um obstáculo. Às vezes a pessoa vira para a vítima e diz assim para ela: você tem mãe, tem pai, você está pagando o plano de saúde do teu pai e da tua mãe? Provavelmente eles idosos não terão mais o benefício do plano de saúde se você deixar a prostituição. Pensa no que você está fazendo, portanto, está criando obstáculo. E aí a vítima pensa um pouco, fala: eu vou continuar mais um pouquinho, porque realmente você tem razão, preciso melhorar um pouquinho ainda a minha situação financeira. E continua na prostituição. Essas são as maneiras, as formas que o legislador encontrou para tentar fechar todas as possibilidades de ação por parte do agente. Seguindo aí, exige-se para a caracterização do crime que a vítima, e volto a repetir porque isso é importante, que a vítima tenha entre 14 e menos de 18 anos de idade. Portanto, até a véspera de completar 14 e a partir da data do aniversário dela dos 14. Se ela for menor de 14 anos, aí o crime é de estupro de vulnerável, tá? E importante, para caracterizar o crime que nós estamos aqui analisando, o agente, o sujeito ativo, precisa ter conhecimento que, ao realizar aquelas condutas que nós já mencionamos, ou seja, submeter, induzir, atrair, facilitar, impedir ou dificultar que ela saia da prostituição ou que ela, então, ingresse na prostituição, o agente, o sujeito ativo, precisa ter conhecimento da idade da vítima, que ela tenha, portanto, entre 14 e 18 anos de idade. Senão, há a possibilidade aí da tese do erro de tipo, né? Nós já analisamos lá na parte geral do Código Penal, e aí o erro de tipo, se não há dolo e não há culpa, ele deixa de figurar como ilícito, ok? Mas aí dá uma analisadinha lá na parte geral do Código Penal para vocês entenderem essa questão com mais detalhe. E a outra situação mencionada é que a enfermidade ou deficiência mental, que nós também já mencionamos, para caracterizar o crime, precisa levar a vítima à falta de discernimento, ok? Ela precisa não conhecer ou não ter consciência daquela situação a que ela está envolvida, ok? Esta é a hipótese. Então, possua alguma enfermidade ou deficiência mental e que não tenha o necessário discernimento para o ato. E outra observação quanto a isso, de extrema importância para vocês não confundirem um artigo com outro. Veja que aqui o agente só há o crime que nós estamos analisando se ele realizar aqueles comportamentos que nós mencionamos. O de submeter, de induzir, atrair para que ela entre na prostituição ou facilitar, impedir ou dificultar que ela saia da prostituição. Significa o seguinte: na hipótese da enfermidade ou deficiência mental, não pode de forma alguma o agente tocar partes íntimas ou se relacionar sexualmente com a pessoa nessas condições, porque aí, se ela não tem discernimento, o crime é 217A. Veja que na enfermidade ou deficiência mental, não leva-se em consideração a idade da vítima, portanto ela pode ter 20, 30, 40 anos de idade, que ainda assim ela é vulnerável, tá? Então, se há a relação com ela direto nessas condições, o crime é 217A e não do 218B. A conduta do agente deve ser dirigida